Olá, graça e paz a todos. Nós estamos hoje aqui com Paulo Osório, Paulinho querido da juventude nossa aí. Ele é um grande missionário, vai trazer um pouco da sua experiência. Tudo na paz? Tudo na paz, Alano. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Estou aqui no quintal de casa, que eu chamo Bosque dos Buritis, cresci aqui do lado, né? Hoje trago meus filhos aqui, uma satisfação muito grande. Aqui é um lugar lindo, maravilhoso, gostoso, quem é de Goiânia, vale a pena. Fiz aqui no centro de Goiânia, nascentes lindas e realmente cheio dos buritis, lindo, lindo. Paulo, eu gostaria que você falasse pra gente, primeiro, como que começou a sua caminhada cristã. Eu sou privilegiado de ser geração terceira de mãe e segunda de pai. Meu pai foi alcançado pelo Evangelho na Bahia e era um adolescente atentado, uma senhora de oração pagou um preço por ele, chamou ele para dentro de casa e Jesus alcançou ele. E ele foi para o Instituto Bíblico lá, em Ponte Nova, Bahia, que hoje é a cidade de Wagner, na Chapada Diamantina. Ele nasceu lá, aquela região riquíssima de natureza, né? E ele estudou então como evangelista, alguns anos, e a missão Brasil Central da Igreja Presbiteriana do Brasil tinha campos em diversas regiões e capacitava os seus obreiros e mandava para outras regiões para plantar igrejas. E com meu pai foi assim, ele foi enviado para Goiás, ele veio para o sudoeste goiano, região de Caiapônia, onde hoje é Palestina de Goiás, quase no Mato Grosso goiano ali. Sim. Então ele fazia um trabalho nas fazendas ali, montado a cavalo, evangelizando, fazendo cultos, né? Então ele ficou os primeiros anos assim. Ele tinha um chamado para ir para o pastoreio, para ser pastor da igreja presbiteriana, além de evangelista que ele já era. Aí nessa época minha avó ficou viúva, ele foi buscar ela na Bahia, com muita dificuldade, os irmãos. Aí eles vieram para Jataí, que era o centro do trabalho ali na região sudoeste de Goiás. E ele foi estudar no colégio presbiteriano, foi terminar os seus estudos regulares, né, no Instituto Samuel Gran ali. E lá ele conheceu a minha mãe. Minha mãe tinha vindo de Caçu, da região sul de Goiás. Meu avô era do Fisco, antigo agência fiscal de Goiás, e rodava muito por ali. Aí eles estabeleceram em Jataí um tempo. Meus pais se conheceram lá, então já tinha um evangelho, né, na família. Sim. Aí eu cresci, eles já em Goiânia, após uma passagem em Brasília. Meu pai foi funcionário da educação lá, ele foi para o magistério, né? Então continuou como professor e fez disso o seu ministério. Aí eles vieram para Goiânia, a gente foi morar aqui do lado, como eu falei, cresci nessa região aqui. E então cresci já indo para a igreja. Eu brinco que eu entrei com 20 dias de vida, primeira vez, e não saí mais. Mesmo com as perturbações de adolescentes normais, eu me mantive na igreja, isso pela graça de Deus, mérito nenhum meu. Aí, na infância toda, eu via as atividades da minha igreja, participei de coral infantil, da tia Júnia, o Alano conhece bem ela, e hoje ela cuida dos meus filhos na igreja. Que privilégio. É uma bênção enorme, está lá há mais de 20 anos, um ministério fantástico com a infância. E eu cresci ouvindo isso, e na adolescência chegou a hora de eu tomar uma decisão por mim mesmo, né? A gente batiza os filhos na igreja presbiteriana, mas é um sinal da aliança de Deus, né? Desde o Antigo Testamento, que era a circuncisão, sabendo que Deus tem uma bênção para as famílias, né? E os pais têm o dever de conduzir os seus filhos. Eu era batizado, mas tinha que tomar a minha decisão, fazer a minha pública profissão de fé. E foi num acampamento que tinha uma equipe da Jocum lá, desafiando a gente. Numa noite da fogueira, eu entendi que eu não podia governar a minha vida. Eu precisava do meu Deus para isso. Eu tinha que entregar essas coisas para Ele. E tomei essa decisão e já estava servindo na igreja. Comecei operando som, eu queria tocar lá na frente e não tinha capacidade para isso ainda. Eu falei, não, então eu vou aprender do som, porque eu vejo que eles precisam de ajuda, né? Aí eu comecei lá, junto com o Flecha, meu amigo, o Alano conhece bem, e a gente não parou mais de servir na igreja. E isso, anos depois, foi reverberar para eu estar no Ministério Integral como eu estou hoje. Que maravilha. Você falou uma coisa muito importante aí, né? Mesmo você ter nascido nesse contexto, né, digamos assim, cristão, em igreja, como muitos falam, não, nasceu na igreja, beleza.
Só que a decisão é pessoal e intransferível, né? Exatamente. Né? E filho de crente, crentinho não é. Né? Ele pode estar no ambiente, pode estar sendo influenciado, mas a decisão pessoal a gente tem que tomar e ter isso como o nosso modelo de vida, né? O senhorio de Jesus, de fato, habitar em todas as áreas da nossa vida, como profissional, como familiar, né? Em todos os âmbitos a gente precisa da graça do Senhor e é isso que eu tento transmitir para os meus filhos. E não é porque eu sou missionário hoje, eles são missionáriozinhos, né? Eles estão no ambiente, vão junto. Contribui, mas não é definitivo. Não é definitivo. Não é eu decisivo. oro pela salvação deles todos os dias. Sim. E a gente nutre eles com a literatura, com as devocionais, né? Com o ambiente da igreja e a gente espera que no tempo deles eles também tomem essa decisão e possam servir o Senhor, né? Dedicando suas vidas para isso. Ensina o caminho, né, do Senhor, quando ele for novo, quando for velho não desviará. Isso é muito importante, mas é como obrigação nossa dos pais sim ensinar, mas ele precisa ter o entendimento, né, do que é isso para fazer a sua decisão própria, né? Ou mesmo, vamos supor que alguém da família jovem ali se converta e automaticamente a casa inteira, né, não é necessariamente assim, né? Não. Mas de fato é um privilégio muito grande. Como eu tento fazer com meus filhos, eu fui nutrido por literatura cristã. Meu pai, como professor da área de literatura, sempre me dando essa estrutura, né? E isso me fez tomar o gosto pela escrita, pelas letras e, né, pela palavra de Deus. Aí isso foi refletir o que eu fui fazer depois, né? Primeiro, com 18 anos, todo jovem tem aquela confusão na hora do vestibular, ou um pouco antes disso, e comigo não foi diferente. Aí eu comecei indo fazer direito, aí eu vi que eu estava fazendo tudo errado. Não, esse negócio de direito não é primeiro não, só bagunçar, quer direito não. Eu querendo concurso público, falando, pô, eu tenho que me garantir, né, de algum jeito, mas aquilo gerava uma insatisfação e a coisa não ia para frente, né. Aí parei o curso de direito na metade e fui fazer jornalismo. E ali eu me encontrei muito quanto ao exercício da profissão, né, ao desempenho da escrita, a produção de conteúdo diverso, né. Peguei o início da era digital, assim, né, para o jornalismo, porque antes era ainda uma estrutura muito analógica, né, para tudo. Analógica, era o telefone fixo, e digitando, já tinha um computadorzinho, no máximo imprimir, mas não tinha essa comunicação instantânea. A internet começando, o YouTube começando, né, a gente não tinha tantas ferramentas e era uma novidade. Foi muito legal pegar essa fase para poder estar aprendendo, né, do começo e vendo essa nova era surgindo, né, esse tempo novo que hoje é tão importante, né? Como que seria a gente passar por um período de pandemia como esse se não fosse os recursos digitais, né? Se não fosse a possibilidade de ter aula híbrida, né, com tantas ferramentas que a gente tem. Isso abriu hoje, até esse momento, né? Vocês estão do outro lado nos assistindo. A tecnologia já estava aí, mas a pandemia nos acelerou para utilizar essa tecnologia que faz chegar até vocês. Com certeza. Então eu fiquei um tempo na área do jornalismo político especialmente, assessoria de imprensa, e aí algo ainda estava me incomodando quanto a aquilo que eu faria, né, profissionalmente, ministerialmente, continuava servindo na igreja. Então sempre participei de evangelismos, acampamento. Vou puxar novamente um pouquinho para trás, né? Sim. Porque nessa adolescência eu tinha contato, né, por exemplo, a equipe de Jocum, que foi importante na minha conversão. E a nossa igreja ela foi começada por um grupo de Mocidade para Cristo, né? E a MPC está há mais de 60 anos aqui no Brasil, pregando o evangelho, fazendo trabalho nas escolas. E foi isso que acendeu o meu coração, né, para estar mais e mais no ministério. E o Alan também conhece bem a MPC, já fez treinamento. Falou de MPC, te juro, gente, eu arrepiei aqui. É verdade, estou vendo. Eu arrepiei, porque a Jocum, a MPC também foi fundamental na minha juventude. E eu digo que eles têm, a MPC, um lema que é lindo, que é nos compassos do tempo, mas ancorados na rocha. A palavra não pode ser mudada, mas a gente pode usar as tecnologias, diversas metodologias para que a palavra, a verdade chegue até vocês. Então,
eu creio assim como eu fui atingido por eles, o Paulinho também, né? Aí a MPC sempre fazendo esse trabalho, clubinhos bíblicos na escola, era tão gostoso fazer uma roda de violão Sim. ali, compartilhar da palavra. Não importa se o colégio era cristão, se não era, Sim. Sempre tem pessoas nas ali faculdades, né? Tinha os precisando. clubinhos na faculdade, eu tive isso na faculdade. Com outros é tão trabalhos bom. como da BU, como da Cruzado Estudantil, Sim, que fazem um trabalho tão bom nas faculdades. Eu tive contato com todos esses grupos e ferramentas e sempre tentando servir, se aperfeiçoar com esse pessoal. E foi exatamente no Mocidade para Cristo que eu conheci minha esposa. A gente trabalhando nas escolas públicas aqui de Goiânia, levando princípios de vida para elas, um projeto que chama Escola da Vida. Cada dia da semana a gente dá uma palestra falando sobre respeito, honestidade, esperança, coisa que todos nós precisamos, e às vezes eles estão num contexto social muito difícil, com muita violência urbana, sexualidade precoce, drogas chegando ali com fácil acesso, e tudo isso a gente tentando neutralizar, dando esperança para eles, um caminho diferente de vida. E isso, muitas escolas abriram a porta, a gente sempre entende. Sim, o Brasil é um estado laico, de maioria cristã, é importante a gente ter liberdade, tanto para falar da nossa fé, né, quanto ser restringido em ambientes, né, como a escola. Aí a decisão da direção da escola, é uma orientação da secretaria competente, né? Sim, e a gente obedece todas essas etapas, né? Não estamos ali para transgredir nada. Mas Deus, de fato, abriu muitas portas nessas escolas e a gente via meninos que estavam realmente precisando, né, de que pessoas estivessem ali para orientá-los melhor e eles tomarem um rumo na vida que não fosse o de tantas pessoas ao redor deles, né, que acabavam no vício, na prisão, né, numa gravidez que interromperia tanto da juventude. Então a gente poder ser usado para isso foi muito bom. E eu conheci minha esposa nesse ambiente e ela apaixonada por esse trabalho e apaixonada por missões. Eu crescendo numa igreja que eu via missionário indo e voltando, dando relatórios magníficos, e aquilo, né, ia fazendo sentido para mim. E anos mais tarde que eu fui tomar essa decisão com ela, da gente de fato se preparar para sermos missionários de tempo integral. E então, já casados, eu atuando como jornalista, ela como psicóloga, né, fazendo psicologia hospitalar, aí a gente tomou a decisão de estar integral no ministério. Não é uma decisão fácil, a gente precisa renunciar a muita coisa, mas a gente tem um Deus que nos sustenta, que nos direciona e mostra, é por aqui, vai fundo que eu estou com vocês. E isso é o que a gente precisa. E Deus, né, mostrando, houve alguns momentos que vocês tiveram que relutar, não, vamos fazer por mim, vou fazer ali, de repente falaram, ó, parece que não vai dar certo não, é melhor obedecer o plano dele. Pois Deus é tão maravilhoso que Ele vai equacionando muito a nossa caminhada, né? No caso, eu e minha esposa, ela tinha muita vontade de ir para o campo rápido, para um campo transcultural, ela tinha um amor pela África, ela queria, assim, no outro dia entrar no avião e ir para lá. Ela ficava procurando oportunidade e Deus, nesse momento, fechava portas. Às vezes estava tudo pronto, tinha recurso, mas não conseguia ir. Deus mostrava que ela tinha que ficar um pouco mais. E eu, pelo contrário, sou muito enraizado aqui em Goiás. Como eu falei, é dificuldade para sair, né? Esse ambiente tão acolhedor que eu vivi a minha vida toda, né? Desse local que a gente está, como eu falei. E eu, Senhor, como é que eu vou sair se eu amo tanto aqui, né? Então eu brinco que minha esposa voava demais e eu ficava no chão demais, né? E Deus fez o trabalho de equalizar isso aí, de falar, ó, vocês dois vão andar junto, um vai puxar o outro e vocês vão caminhar onde eu quero. E isso é maravilhoso. Essa é a perfeição de Deus, né? Porque às vezes é isso, né? No meu relacionamento também com a Larissa, a gente tem, né, a genialidade de cada um muito diferente, mas é onde vai trazendo o equilíbrio, né? Onde a gente precisa e aí a gente voa junto. Voa junto. E isso é maravilhoso, gente. O que o Paulo está falando aí, né? Como que Deus vai construindo, né? Deus tem todo um projeto. Se a gente entrega o nosso coração, as nossas vontades, no tempo dele, isso que é o difícil pra gente, né? A gente querer fazer tudo, às vezes, do nosso jeito, do nosso tempo, né? E aí, no tempo certo, né? No Kairos dele lá, ele consegue sincronizar pra cá e falar, agora vai, agora vocês estão prontos. É isso aí, Paulinho.
Então, você trouxe o que para a gente conhecer, Projeto Aqua. Isso. O que significa? Aqua quer dizer acolhendo e qualificando em amor. São as ferramentas que a gente quer usar no campo para poder estar servindo aquele povo. No acolhimento, a gente vai trabalhar a área pastoral, porque lá é uma cidade de refúgio, que cristãos perseguidos de outros lugares e refugiados encontram lá um porto seguro. É uma região de montanhas, né? Então eles se sentem mais seguros lá, como se eles vissem o inimigo de longe. Assim, então é cidade estratégica para isso. Essa região chama Kurdistão. Eu não falo especificamente cidade, por uma questão de segurança, mas o Kurdistão ele está em alguns países, como a Turquia, o Iraque, o Iêmen, e eles são territórios autônomos, apesar de não ser um país constituído. É como a Palestina, né? Não é um estado federativo. É um território. É um território autônomo na política, na economia, né? Em que existe uma diplomacia ali para que eles tenham uma caminhada própria, mesmo não sendo um país de fato. E o Kurdistão acaba sendo o local que muitos outros vão sofrendo perseguições e encontra ali um ambiente um pouco mais ameno, né? Seguro. Ainda tem, né, uma série de restrições também quando a gente fala de pregar o evangelho, né? Temos que ter uma série de cuidados. Sim. Mas para isso a gente tem que ter ferramentas específicas. Então no acolhimento a gente trabalhar com uma igreja que nasceu lá, que tem uma autorização estatal para funcionar. É necessário né? Quando isso não acontece, existem igrejas domésticas e subterrâneas. Né? O maior problema do muçulmano é existir a conversão do muçulmano para o cristianismo. A não ser isso, eles respeitam a gente enquanto cristão, mas esse processo de conversão é muito delicado, eles não aceitam isso. Né? Muito sofrem. Ele respeita no sentido, não, ok, fica com a sua opinião aí, eu vou ficar com a minha. Exatamente. E assim, é até curioso, muita gente acha que todo muçulmano é terrorista, como é que é isso? Não, o muçulmano é um povo muito acolhedor. E é legal, a gente tem fonte na Bíblia para isso. Jesus, morando ali na Judéia, Palestina, é uma influência oriental grande que existe ali. Aí ele conta, por exemplo, uma parábola do amigo importuno, que Jesus pergunta qual é o homem que, quando o visitante chega no meio da noite e pega pão, ele vai falar, não me incomoda, eu estou dormindo. Ele falou, não, esse anfitrião, ele vai bater na porta do vizinho para ver se ele tem um pão para oferecer para o visitante, ele vai mover mundos e fundos para acolher bem aquela pessoa. Então eles são um povo muito acolhedor. Eles gostam de mesa farta. Eles podem fazer uma dívida para poder te oferecer uma fartura ali. Porque isso é uma questão de honra para eles, né? E é uma analogia dessa parábola, como eu citei ela, Deus, ele nos acolhe por uma questão de honra, porque ele é Deus, né? Porque ele manda Jesus para vir pagar o preço pelos nossos pecados e a nossa salvação é garantida pelos méritos dele, por questão de honra a ele. Então o muçulmano possui essa característica. E nós temos os grupos radicais que atrapalham um pouco o jogo, né? Que tomam atitudes extremas que às vezes causam essas coisas que a gente em várias vê religiões, né? Sempre tem os extremistas aí, sim, que chuta isso, chuta aquilo, joga bomba ali, acolá, que não vai realmente, né, de acordo com aquele mestre dele ali, no qual ele acredita, que acredito que a grande maioria de todos os mestres queria levar o bem, né, ao outro ali, e por alguma interpretação o outro vai num radicalismo desse. Porque o islamismo ele começou anos 600 depois de Cristo, né? Quando Mohammed, a gente conhece como Maomé, e o muçulmano, eles sempre falam as coisas no árabe para estar valendo, para ser autêntico. O Corão traduzido para português não é Corão para eles, né? É só o árabe original. E se eu falar Maomé, eles não aceitam como profeta escolhido. Eles têm que falar Mohammed, né? Para ser quem de fato é o profeta. Então, para eles, Alá é Deus, Mohammed é seu profeta. Jesus é um profeta muito bom, como Moisés, como Elias, uma pessoa que tem que ser seguida como exemplo, mas não é o Salvador. Eles não compreendem como não compreendem isso. Mas na cultura deles, eles têm o Salvador? Não, eles têm Mohammed que revelou a profecia, que ditou o Corão. Mohammed era uma pessoa iletrada. Olha só. E ele casou com uma viúva rica e teve uma influência comercial grande, saindo ali de Meca, principalmente para Medina, que é uma das maiores cidades da Arábia Saudita, e ainda são cidades muito grandes. Meca, onde é o centro de peregrinação, hoje, né? Que uma vez na vida, pelo menos, o muçulmano precisa ir para lá.
e cumprir outra série de ritos. Então, quando o muçulmano cumpre essa série de ritos, ele vai se tornar aceitável diante de Alá. Ele mesmo vai garantir a sua salvação pelas obras dele. Não tem intermediador. E nós não cremos nisso, nós cremos no que fala a palavra de Deus, em Efésios 2:8, né? Que a salvação não vem por obras, né? Mas pela fé, por causa de Cristo Jesus. Ele que nos garante isso, e para eles não é assim. E isso vem desde a divisão de Abraão como o profeta enviado por Deus, né? Falando do conceito de missão que a gente acredita. Está lá em Gênesis 12, Deus fala para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão também é patriarca para eles, só que a linhagem não viria de Isaac, como nós acreditamos ser o filho da promessa, mas viria de Ismael, o filho de Agar, a serva. Ah, né? Verdade. Que Sara teve a ideia não muito brilhante, mirabolante, de dar um jeitinho, como eles estavam velhos e o filho não vinha. Já que não vem, vou fazer do meu jeito. Vou fazer do meu jeito. Deu Agar para Abraão se deitar com ela. Os dois erraram muito nisso, mas Deus continuou cumprindo a sua promessa. Sim. Ele tinha uma promessa para o seu povo. E a linhagem da promessa é de Isaac. Tanto que no sacrifício de Isaac, que Deus providencia o cordeiro para... Né, e Abraão é levado à última consequência como um homem de fé, ele é reconhecido por isso, em Hebreus fala sobre isso. Os muçulmanos acreditam que Ismael que estava lá, mas era Isaac que estava lá. Na cronologia da Bíblia a gente é mostrado para isso. Então a gente tem essas diferenças, mas o muçulmano de fato ele acolhe muito bem os cristãos, como uma questão de honra, como um aspecto cultural. Então, para a gente entrar num local tão desafiador, sim, a gente criou o projeto Aqua, que quer dizer acolhendo e qualificando em amor. Então, no acolhimento a gente trabalha com a igreja, como eu falei, e também a parte psicológica da minha esposa. Ela se preparou tanto na área hospitalar como na área de pós-trauma. E a gente entende que num contexto de refúgio, trabalhar o pós-trauma das pessoas é algo muito importante, né? E uma linguagem técnica, profissional, pode ser bem relevante para eles. Com certeza. E na parte da qualificação, a gente oferecer algumas ferramentas para eles recomeçarem. Eu ministro uma oficina que chama Percussão Sustentável, que eu criei aqui no Projeto Amar, em viagens missionárias de curto prazo, para ribeirinhos, para sertanejos, alguns lugares que eu pude estar aqui no Brasil. E eu ensino a garotada a batucar, basicamente é isso, com latas, garrafas, material reaproveitado. Então eu vou levar essa oficina para lá também, a gente trabalha música, sustentabilidade e principalmente a criação de Deus, a mordomia dos recursos que Ele nos dá, né? E também minha esposa gosta muito da área de culinária, então ela quer ministrar confeitaria e panificação, né? Ensinando as mulheres ao redor da mesa. No mundo muçulmano a gente precisa muito trabalhar os homens com os homens e as mulheres com as mulheres. Certamente. Isso é um aspecto cultural deles, que a gente não pode afrontar isso, né? Então a minha esposa tem acesso às mulheres que eu não tenho. E ela quer usar essa oportunidade, é uma coisa que ela gosta de fazer, e talvez até prover uma renda para aquelas mulheres, porque elas precisam de opções para recomeçar, né? Então o Aqua é para levar essas coisas, e também trabalhar a comunicação, que Deus me deu, o jornalismo. E no mundo árabe eles ouvem muito a palavra de Deus através das mídias. Antigamente era só o impresso, um tempo depois a televisão, o rádio. E o impresso está muito bem feito, gente. Isso aqui, olha só, o material todo realmente com toda a contextualização visual, né, do mundo árabe, a arte, né, as fontes também. Isso. E aqui se explica tudo esse material. Para ter acesso a esse material pelo site, algum lugar tem também? Como a gente está num ambiente em que a gente tem algumas restrições, né? Você pode entrar em contato comigo, né? A gente tem um Instagram, Missão Aqua. Ainda existem essas perseguições assim, de missionários aí? Existem. Tanto no mundo árabe, no mundo chinês? A começar, alguns estados, alguns países, eles são fechados de fato ao evangelho. Tanto que temos a lista de perseguição do Ministério Portas Abertas. Todos os anos eles levantam 50 países em que é mais perigoso falar o nome de Jesus. E interessante, 20 anos a Coreia do Norte foi a protagonista. Era primeiro lugar na lista sempre. Muito fechado o evangelho ali. E esse ano o Afeganistão passou à frente. Com tudo que aconteceu, com a invasão do Talibã ali, nesses lugares, existe uma série de restrições para a gente falar o evangelho. Mas a gente não impede de estar lá, por exemplo, como profissional, prestando um serviço de fato para a sociedade. E no ambiente de relacionamento, a gente fazendo amigos, levando para dentro de casa, a gente poder sentir a liberdade para compartilhar o evangelho. São metodologias como a culinária, a música,
O futebol, Exato. né? Quando você fala Sim, Brasil, todo mundo você pensa futebol, pensa em futebol né? na área, Mesmo na hora. uns pé, né, de canela aqui ruim, Não, mas chega lá, quem todo mundo joga vira ruim herói. aqui vira Pelé lá. Vira tá Pelé tudo lá. certo. Né? São pontos de contatos, né? São Com importantes as para a culturas. gente, né? Porque de fato a gente está lá para prestar um serviço para o povo. E como cristãos, nós testemunhamos a Cristo, naturalmente, né? Sim. E no relacionamento, na medida que a gente convive, e por isso que não é um projeto de curto prazo, né? É um projeto de longo prazo, para a gente constituir uma base familiar que possa habitar naquela cultura, naquela sociedade. Digamos assim, como o próprio nome diz, não é necessariamente um projeto doutrinário, é para levar, acolher com amor. Exatamente. Levando esse amor do Pai, o amor de Cristo. Isso que a gente acredita, né? A gente vai estar lá para fazer isso, né? Podemos ser transparentes quanto ao que nós somos, né? Sim. E a gente vai estar ali para, de fato, integrar no meio deles, né? E poder eles conhecerem quem nós somos, né? O que a gente acredita, né? À medida que a gente caminha. Não há nada melhor, né, do testemunho cristão do que sendo, né? Do que simplesmente falando. Exato. E assim, a gente tem a oportunidade de missões de curto prazo ser uma ferramenta boa para o apoio de um trabalho local, né? Para trabalhar pontualmente, fazer um mutirão, levar, por exemplo, profissionais de saúde, tudo isso é muito bom. Mas no trabalho transcultural de longo prazo, a gente pode, de fato, estar naquela sociedade, estar provendo benefícios para ela, né? E a gente ter relacionamentos duradouros, né? Para podermos também compartilhar o Evangelho. É isso que a gente vive e acredita, é o que eles precisam ver em nós. Certo. Então aqui, ó, o material fala assim, ó, família de Castro, acolhendo e qualificando com amor. Eu vejo aqui, depois pode entrar em contato com ele, vamos colocar o Instagram aí, tem todos, quem quiser fazer ofertas, participar, saber mais, contribuir. E tá aqui a fotinha da família toda. Como é que estão as crianças aí? Quem Isso, são? nós temos o Davi, tem 4 anos, a Ana fez 2 ontem, dia 21 de março. São bênçãos para nós e eu brinco que o mundo muçulmano tem muitos filhos. Então, enquanto a gente estava aqui estudando, se preparando, levantando sustento, a gente aumentou a família. E tem o Josué chegando aí, final de abril, se Deus quiser. 3 abençoados Vamos com aí. 3 filhos, porque não pode fazer feio. Lá eles têm Lá tem muitos. que ver, tem que mostrar Vamos chegar aqui, com ó, a família tem filhos para brincar com os seus, tamo Isso. junto. E aí, é isso que é bênção importante de Deus. também, né? A criança, né, ter esse princípio, porque elas também poderão ser pontos de contato evangelizadores, Sim. né? Vão conviver na escola, né? Ter amigos muçulmanos e no relacionamento delas, elas poderem testemunhar Cristo também, no tempo delas, né? Naturalmente. Que maravilha. Paulo, projeto maravilhoso, gente. Fico muito feliz de ver isso aqui. Estando lá, quero visitá-lo, viu? Opa, você será muito bem-vindo. Muito Vamos comer bom. um hummus com pão sírio autêntico, eu com amo azeite. a comida árabe também. A comida riquíssima, como a brasileira também é, né? Sim, e eles todas são essas povos trocas bacanas, são muito legais, muito saudáveis. A gente, como missionário, tem a oportunidade de experimentar isso. Sim, tem um lado bom mais a também fundo. aí de conhecer essa cultura e a culinária, né, de cada local. Tem alguma consideração final? Deixar um recado para quem está do outro lado da tela ali? Queria dizer que missionário não é um super-herói, não é um Indiana Jones. Ele é uma pessoa de carne e osso que falha muito, mas que Deus levanta para estar indo a lugares que não são todos que podem ir. A gente precisa de uma igreja que seja plantada em um local e ela nos envia. Esse é o modelo bíblico de Atos 13, quando Paulo e Barnabé foram enviados pela igreja de Antioquia e Deus se agradou e muitas igrejas foram plantadas entre os gentios, não judeus que não conheciam a Cristo, né? E o missionário ele faz isso, ele é um representante, né, da igreja que está sendo igreja em outros lugares que não tem, em outros lugares que necessita desses trabalhos, né? Então é com esse intuito que eu e minha família estamos indo para o campo missionário. E deixar um versículo que me acompanha desde a infância, Deus fala em Jeremias 7:23, mas isso lhes ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Andai no caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Esse é o nosso Deus, que nos provê todas essas coisas. Ande com Ele na sua palavra e você, de fato, irá muito bem. Apesar das adversidades, das lutas que todos nós estamos vulneráveis, o nosso Deus, né, tem nos guiado, tem nos sustentado e não tem deixado faltar nada. E é nesse Deus de provisão, de amor, que a gente acredita. E que Deus abençoe sua vida. Amém. A todos nós, até a próxima.